E como é que você vê, pelo fato de você ter várias empresas, planejamento estratégico versus feeling? Como é que faz esse equilíbrio? Como é que eu mantenho esse equilíbrio do planejamento estratégico e do feeling? Cara, excelente pergunta. Sabe que assim que você fez essa pergunta, a primeira coisa que me veio na mente foi uma palestra que eu assisti no meu primeiro desafio profissional oficial, quando eu fui trainee no começo da minha carreira. A gente sentou para bater um papo com o Cláudio Galeazzi, que aliás é um dos gênios Sem da dúvida. gestão, É um da papo, estratégia, enfim. Admiro muito ele, o Luiz, que é filho dele, enfim, também, e os sócios que eles têm lá na Galeazzi. E o Cláudio falou o seguinte, ele falou, olha, ele está falando exatamente sobre isso, planejamento estratégico e feeling, né? Ele falou, o gestor profissional, o executivo, o CEO, o próprio empreendedor, ele tem que ter o planejamento e tem que desenhar. E quando ele assumiu a presidência ali, executiva interina do Grupo Pão de Açúcar, ele contou essa experiência. Ele falou, a gente fez um planejamento muito bem bolado e decidiu que a gente ia por aquele caminho. E foi muito claro, nós não vamos fazer aquisições, nem abrir lojas nesse período tal. E o Abílio Diniz, na época, o principal acionista, presidente do grupo, poucas semanas depois disso, ele enxergou uma oportunidade de abrir, eu não lembro o número de lojas, mas abriu um caminhão de lojas com um investimento pesado. E os caras, não, E agora? não. E o próprio Cláudio falou, cara, não, a gente já combinou, já desenhou o planejamento. Ele falou, cara, essa é a janela de mercado, a gente tem que fazer, a gente vai fazer. E ele disse, o time to market ali. Você é o dono no final, É. e é o feeling dele, ele fez e foi um grande case de sucesso. Daí ele falou, naquele momento, uma lição para mim, Cláudio, para todos os executivos, nossos sócios tem o planejamento estratégico que é fundamental, mas nunca deixe o feeling do fundador, do empreendedor ficar secundarizado. Então, acho que esse exemplo já responde, mas para mim, você tem que ter o plano, você tem que ter a estratégia desenhada, que aliás é algo difícil de fazer, porque você desenha um plano, depois as coisas vão mudando e você tem que ir atualizando, né? Mas tem o feeling do empreendedor, quem é empreendedor sabe, aquele sentimento que fica ali da oportunidade, do faz isso, não faz aquilo, que na minha visão, de cada 10 vezes, 8 ou 9, o feeling está certo. E você tem que perseguir. E mesmo que esteja errado, você vai quebrar a cara, mas você vai apurar o teu feeling para a próxima. Identificar se aquilo ali era mais um desejo seu, mais uma autoindulgência ali, enfim. Ou se realmente era uma decisão que estava vindo por um feeling de oportunidade. Então, acho que dosar isso fazer o by the book, planejar o negócio, mas sempre estar atento para o teu instinto, porque essa sagacidade do empreendedor é o que faz a diferença, é o que dá identidade para o negócio, é o que faz você se diferenciar. Muita gente pergunta para mim, qual que é o diferencial desse negócio? Às vezes, o diferencial de um negócio que a gente tem são as pessoas. Às vezes é a nossa forma de ver e que vem muito do líder, vem muito do fundador, do empreendedor, enfim. Muito bacana essa resposta. Eu fiz já mais de 500 planejamentos estratégicos e eu costumo dizer que planejamento estratégico não é acertamento, né, entre aspas. É diminuição de risco. E você tem que sentir o feeling o tempo inteiro, tanto do mercado quanto do fundador, que senão você vira o quê? Um copy-paste e aí acaba não tendo resultado. Tem um outro lado disso, que assim, o empreendedor por natureza, e a gente não coloca dentro de uma caixa o empreendedor, né? Mas por natureza ele é muito executor, ele é muito de vamos fazer acontecer, até por isso que ele saiu, montou o negócio dele. E aí tem um outro lado, a gente tem que tomar um cuidado para o cara não ver só de feeling. É difícil para muitos para não ficar engavetando o planejamento. Que a maior parte dos empreendedores são meio comerciais, ele tem a veia ou da venda ou do nasceu assim, compra, ele nasceu assim. E ele tem essa coisa muito instintiva. Chega uma hora que ele precisa respeitar o desenho de um planejamento estratégico, de um fluxo de etapas que ele tem que seguir, de entender que tem método para algumas coisas, de que tem pessoas especializadas para fazer aquilo, de que ele tem que saber alocar os recursos na hora certa. Então, esse lado de planejar e desenhar o futuro baseado em um momento que você para, raciocina e olha para o seu negócio, deixa eu oxigenar, respirar e entender o que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu posso fazer melhor. Então, esse exercício de parar e aí a partir disso, desse aprendizado, da pesquisa, da autoavaliação do negócio, da pessoa, das equipes, ele redesenhar o caminho ou ele planejar estrategicamente é fundamental. Porque a gente tem esse outro lado, o empreendedor que vai muito no instinto, só no feeling, porque isso funciona muito no começo. Mas quando você começa a ter um negócio escalável, só no feeling, na velocidade que ele sobe, ele desce. Você sabe que enquanto vocês estavam conversando sobre esse tema e trazendo esse tema, me veio na mente um dos motivos que eu decidi empreender. Porque eu vim de empresa muito grande. A Avon, na minha época, tinha 137 países. E quando eu estava como gerente de vendas, lá na ponta,
onde de fato acontece a empresa, porque não é no escritório, é na rua, eu tinha algumas ideias, ou outros colegas tinham algumas ideias, mas para implementar era praticamente impossível, porque você primeiro fazia o estudo, aí a reunião do outro comitê, Montava o PP. aí vai, depois vai para Nova York e volta. Quando você fala assim, ó, legal, vamos implementar, às vezes passavam 8 meses, 9 meses, 10 meses. É o time Agora, to market. como empreendedor, o que era o legal? É que os acertos e os erros, a velocidade de resolução ou de mudança de rumo Muito grande. é praticamente imediata, porque está na sua mão. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei da época quando eu comecei a empreender. Eu falei assim, pô, agora a decisão está na minha mão. Eu não vou mais perder esse tempo absurdo de roteiro, de, sei lá, de fluxo de decisão, porque agora é comigo. Então, se eu estou indo por um caminho e eu percebi que esse caminho está errado, na hora eu troco.